Já se perguntou como seria acordar numa manhã e perceber que sua vida inteira foi construída sobre mentiras que você mesma aceitou acreditar? Consegue imaginar o que é olhar para seus cabelos grisalhos no espelho e finalmente enxergar a menina de 17 anos que um dia você foi hipnotizada por promessas vazias? Tenho 78 anos agora. O tempo desenhou mais que rugas em minha pele, esculpiu sabedoria em minha alma. Mas a verdade é que precisei de décadas para realmente entender o que aconteceu comigo naquele inverno de 1964, quando troquei meu sobrenome Silva pelo imponente Albuquerque Mendonça. O frio lá fora me faz lembrar daquela noite quando conheci Vicente. Eu esfregava as mãos para me aquecer na praça da igreja em Petrópolis, vestida com meu melhor vestido de algodão florido, sentindo-me uma princesa na quermesse anual da cidade. Mamãe tinha feito cachinhos em meu cabelo e o perfume de lavanda que ganhei de aniversário me dava a sensação de ser mais mulher que menina. "Você está com frio", disse aquela voz grave enquanto um casaco pesado cobria meus ombros. Não era uma pergunta, era uma constatação, a primeira entre centenas que ele faria sobre mim nos anos seguintes, como se pudesse ler minha alma melhor do que eu mesma. Vicente Albuquerque Mendonça, dono da maior fábrica de tecidos da região, recém-divorciado, 39 anos. O homem que todos cumprimentavam com respeito exagerado quando passava. E ele estava ali, olhando para mim, a filha da costureira, com olhos que pareciam realmente me ver quando nem eu mesma sabia quem era. "Maria Cecília", ele pronunciou meu nome como quem degusta uma sobremesa fina. Seus olhos têm a cor exata do céu antes da tempestade. Em 3 semanas, ele já tinha convencido meus pais que eu seria a mulher mais invejada da cidade. Em 2 meses, eu usava uma aliança que pesava em meu dedo ainda infantil. Em 6 meses, eu já não reconhecia a menina que um dia sonhou em ser professora. Quem poderia culpar meus pais? Papai, com seu salário de carteiro, via naquele casamento a garantia de que sua filha jamais passaria as dificuldades que eles passaram. Mamãe, com as mãos calejadas de tanto costurar para os outros, imaginava meus dedos eternamente macios, protegidos por joias caras. Quem poderia me culpar? Eu, Maria Cecília, que nunca tinha saído de Petrópolis, sendo prometida uma vida de viagens, vestidos de seda e segurança. Segurança. Que palavra enganosa pode ser quando confundida com uma prisão de luxo? O que ninguém me disse, o que eu mesma não conseguia ver, era que cada presente vinha com um preço invisível. Que cada elogio plantava uma semente de dependência. Que cada demonstração pública de afeto escondia humilhações privadas. E o mais perigoso, que o amor, quando usado como arma, pode fazer você duvidar de sua própria existência. "Você é uma joia rara que precisa ser lapidada", Vicente me disse no dia do nosso casamento. "Eu vou transformar você em uma mulher que o mundo inteiro vai admirar." Se ao menos eu soubesse que lapidar significava quebrar, remodelar e apagar tudo o que eu era. Se ao menos alguém tivesse me explicado que um narcisista não ama, ele possui. Antes de Vicente, meu mundo era pequeno, mas completamente meu. Cresci numa casa modesta no bairro Alto da Serra, com cheiro de pão caseiro e risadas nas tardes de domingo. Papai, seu Antônio, trabalhava nos Correios há 30 anos e conhecia cada habitante pelo nome. Mamãe, Dona Josefina, costurava para as madames da cidade e, sem perceber, me ensinou que mãos trabalhadoras têm uma dignidade que dinheiro nenhum compra. Éramos pobres pelos padrões dos outros, mas nunca nos faltou o essencial. Eu estudava no colégio estadual, sonhava em ser professora e adorava recitar poemas na frente do espelho rachado do nosso banheiro. Minha melhor amiga, Teresa, morava na casa ao lado e planejávamos envelhecer juntas, dando aulas na mesma escola. Aos domingos, cantávamos no coral da igreja e no verão trabalhávamos vendendo sorvetes para juntar dinheiro para a faculdade. Nossa casa tinha apenas 5 cômodos, mas as janelas se abriam para uma vista do vale que nem os ricos podiam comprar.
Da minha janela simples, eu observava a cidade acordar enquanto escrevia em meu diário de capa azul, aquele mesmo que Vicente queimaria anos depois por conter devaneios tolos de uma menina que precisava crescer. Papai sempre dizia: Cecília, estude, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Ele não sabia como um marido controlador poderia tirar até isso, impedindo livros, amizades, ideias. Aos 17 anos, eu era uma mistura curiosa de ingenuidade e determinação. Tinha terminado o ginásio com as melhores notas e já dava aulas particulares para crianças mais novas. Economizava cada centavo para comprar livros. Lia tudo o que caía em minhas mãos, de romances proibidos escondidos debaixo do colchão a recortes de jornais sobre lugares distantes que eu sonhava conhecer. Eu era magra, de cabelos castanhos longos até a cintura e tinha um sorriso que papai dizia iluminar até os dias de chuva. Minhas amigas diziam que eu era bonita, mas eu me achava comum demais. Talvez por isso o interesse de Vicente tenha me parecido tão extraordinário. Como poderia um homem daquele mundo olhar para alguém como eu? Naquela época, meninas como eu tinham poucas opções. Casar bem era considerado a maior conquista possível para uma moça de família humilde. Estudar era um luxo para quem não precisava trabalhar. E ainda que meus pais me incentivassem mais que a maioria, havia limites para o que eles podiam imaginar para meu futuro. Quando recebi a bolsa parcial para estudar magistério em Niterói, foi o momento mais feliz e mais triste da minha vida até então. Feliz pela oportunidade, triste por saber que nem com 2 empregos papai conseguiria pagar a outra metade. Foi exatamente nessa semana de sonho despedaçado que Vicente apareceu na quermesse, como se o destino o tivesse enviado precisamente no momento em que eu estava mais vulnerável. Ele perguntou sobre meus sonhos naquela primeira noite. Escutou com atenção genuína quando falei sobre querer ser professora. Uma mente brilhante como a sua merece todas as oportunidades, disse ele, com aqueles olhos verdes que pareciam enxergar algo especial em mim. Uma semana depois, entregou um envelope ao meu pai. Dentro, o valor exato para completar minha bolsa de estudos. Um investimento no futuro, ele chamou. Papai, normalmente orgulhoso demais para aceitar caridade, viu naquele gesto a prova de que Vicente era um homem de caráter excepcional. Como eu poderia saber que aquela ajuda financeira seria mencionada por anos a fio, sempre que eu questionasse qualquer decisão dele? Como poderia imaginar que aquele investimento seria a primeira corrente invisível a me prender? Você tinha tão pouco antes de mim, ele me lembraria constantemente. Eu te dei asas, Cecília. Sem mim, você ainda estaria naquela casinha apertada, sonhando com uma vida que nunca teria. E eu, que cresci acreditando na bondade das pessoas, aceitei sua versão da minha própria história. Comecei a ver meu passado simples como ele o pintava. Triste, limitado, inadequado. Aos poucos, esqueci do calor das risadas na cozinha pequena, do orgulho nos olhos do meu pai quando eu tirava boas notas, da liberdade de ser exatamente quem eu era, sem medo de desapontar ninguém. O casamento foi em maio de 1964. A igreja de São Pedro de Alcântara estava decorada com lírios brancos e orquídeas raras, importadas da Colômbia. Meu vestido custou mais do que papai ganhava em um ano inteiro. 300 convidados, a maioria desconhecidos para mim, sócios, políticos, famílias tradicionais da região. Da minha parte, apenas 20 pessoas, família próxima e alguns amigos de infância que pareciam deslocados naquele ambiente refinado. Você está divina, sussurrou Vicente antes de entrarmos na recepção. Mas lembre-se do que conversamos sobre seu jeito de falar. Nada de gírias ou expressões populares. Você é uma Albuquerque Mendonça agora. Foi o primeiro aviso do que estava por vir. A sistemática reconstrução de quem eu era. Mas naquela noite, embriagada pelo champanhe francês e pelos olhares invejosos das outras moças, eu me senti especial, escolhida.
Naquele momento, ainda não compreendia que havia sido selecionada não por quem eu era, mas pelo que poderia me tornar nas mãos dele. Nossa lua de mel na Europa foi um deslumbramento para meus olhos inexperientes. Paris, Roma, Madrid. Cada cidade uma nova descoberta. Vicente sabia de tudo, falava vários idiomas, escolhia os melhores restaurantes e explicava cada obra de arte com a autoridade de um professor universitário. Viu como o mundo é maior do que aquela cidadezinha onde você vivia? Ele perguntava, enquanto eu absorvia cada detalhe como uma esponja sedenta. Durante o dia, eu era a aluna deslumbrada. À noite, a esposa que ainda não entendia completamente seu papel. Foi na nossa segunda semana de casados, em um hotel em Florença, que Vicente mostrou outra face pela primeira vez. Eu havia conversado animadamente com um guia turístico local sobre literatura italiana. O jovem, percebendo meu interesse genuíno, recomendou alguns livros e escreveu os títulos em um papel. Quando mostrei entusiasmada para Vicente, seu rosto transformou-se em uma máscara fria que eu jamais tinha visto. Você ficou flertando com aquele rapaz na minha frente? Perguntou calmamente enquanto fechava a porta do quarto. Flertando? Não, eu só estava interessada nos livros que ele... Não minta para mim, Cecília. Sua voz permanecia controlada, o que tornava tudo ainda mais assustador. Vi como ele olhava para você, e você, ingênua, ou talvez não tão ingênua assim, deu corda. Vicente, eu juro que uma esposa respeitável não dá abertura para outros homens, especialmente minha esposa. Ele rasgou o papel com os títulos dos livros em pequenos pedaços. Se quer ler algo, eu mesmo selecionarei o que é apropriado para você. Chorei a noite inteira enquanto ele dormia tranquilamente ao meu lado. Na manhã seguinte, acordei com um café da manhã luxuoso no quarto e um par de brincos de safira sobre a mesa. Para combinar com seus olhos, dizia o bilhete. Nenhuma menção ao ocorrido da noite anterior. Este padrão se repetiu e se aprofundou quando voltamos ao Brasil e nos instalamos na mansão dos Albuquerque Mendonça, um casarão neoclássico com 12 quartos, jardins imensos e uma equipe de funcionários que me olhavam com curiosidade mal disfarçada. A menina simples que agora era senhora daquele império. Você precisa aprender a administrar a casa, disse Vicente, entregando-me um caderno com instruções detalhadas sobre como cada cômodo deveria ser mantido, quais pratos deveriam ser servidos em quais ocasiões, e até mesmo que flores deveriam decorar cada ambiente dependendo da estação. Mas e o magistério? Pensei que eu continuaria estudando. Vicente riu com indulgência, como quem explica algo óbvio a uma criança. Cecília, querida, isso foi uma fantasia de menina. Você não precisa mais trabalhar. Sua função agora é ser a perfeita anfitriã, a esposa exemplar. A sociedade espera isso de você. Eu espero isso de você. A bolsa de estudos, aquela que tinha sido seu investimento no futuro, foi esquecida. Quando mencionei o assunto semanas depois, ele me olhou com genuína surpresa. Você realmente não entendeu sua posição, não é? Uma Albuquerque Mendonça não se mistura em salas de aula com gente comum. Isso seria humilhante para mim. Nos meses seguintes, Vicente iniciou o que ele chamava carinhosamente de seu refinamento. Aulas de etiqueta, francês, piano, tudo para moldar a esposa que ele acreditava merecer. Cada pequeno erro era apontado e corrigido. Cada gesto espontâneo, reprimido. Meu guarda-roupa foi completamente substituído. Meus cabelos, antes longos e naturais, cortados e tingidos de um loiro mais apropriado. Você deve me agradecer, dizia ele frequentemente. Estou fazendo de você uma mulher que pode se sentar à mesa com qualquer pessoa importante deste país. À medida que minha aparência externa se transformava, algo dentro de mim murchava lentamente. As cartas para meus pais tornaram-se menos frequentes e mais superficiais. O que eu poderia contar? Que vivia em uma jaula dourada? Que meu marido controlava até a cor do esmalte que eu usava? As visitas à casa de minha família foram gradualmente reduzidas. Sua mãe parece desconfortável com nossa presença.
observou Vicente após nossa terceira visita. Talvez seja melhor eles virem aqui, onde temos mais espaço. Mas quando vinham, ficavam claramente constrangidos com o luxo ostensivo, com os funcionários servindo-os como se fossem estranhos, com as conversas repletas de referências que não compreendiam. Eventualmente, as visitas cessaram quase por completo. Vicente sempre tinha um compromisso inadiável quando sugeria visitar meus pais. E quando eles telefonavam, a governanta frequentemente informava que o senhor e a senhora estão ocupados com convidados importantes. O isolamento foi gradual e meticuloso. Uma a uma, minhas conexões com o mundo anterior foram cortadas. Amigas de infância, parentes, vizinhos. Eles não se encaixam mais em nosso círculo social, Vicente explicava com gentileza calculada. Você não percebe como se sentem desconfortáveis aqui? É quase uma crueldade continuar expondo-os a uma realidade que nunca será deles. E eu, aos 18 anos, em um mundo completamente novo e dependente do único homem que me guiava nele, comecei a acreditar. Comecei a ver meu passado através dos olhos dele. Algo a ser superado, esquecido, quase que envergonhado. Quando descobri que estava grávida, senti uma alegria autêntica pela primeira vez em meses. Um bebê. Alguém que seria verdadeiramente meu. Alguém para amar sem reservas ou correções constantes. A reação de Vicente foi pragmática. Excelente. Um filho é o que faltava para consolidar nossa posição. Espero que seja um menino, naturalmente. O que eu não sabia naquela noite, enquanto acariciava meu ventre ainda plano e sonhava com o futuro, era que aquela criança se tornaria tanto minha alegria mais profunda quanto a ferramenta mais eficaz no arsenal de controle de Vicente. O verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Helena nasceu numa madrugada tempestuosa de fevereiro de 1965. Uma menina. Não o menino que Vicente tanto desejava para dar continuidade ao nome dos Albuquerque Mendonça. Eu passei 36 horas em trabalho de parto, sozinha na maior parte do tempo. Vicente estava em São Paulo, fechando um negócio importante. Quando finalmente chegou ao hospital, olhou para o pequeno embrulho rosa nos meus braços e sua expressão foi de pura decepção. Uma menina, disse ele, como quem constata um investimento fracassado. Não pegou a bebê no colo, não beijou minha testa, não demonstrou qualquer emoção além de uma resignação educada. Vamos tentar novamente em breve. Aquelas palavras me feriram mais profundamente que as dores físicas do parto. Mas quando olhei para Helena, seus olhinhos apertados, seus dedinhos minúsculos agarrando meu dedo, senti um amor tão avassalador que me fez esquecer momentaneamente a frieza de Vicente. Ela era perfeita. Ela era minha. E naquele instante, prometi silenciosamente protegê-la de tudo, até mesmo do próprio pai. As semanas seguintes foram um borrão de noites sem dormir, amamentação dolorida e uma solidão profunda que contrastava com a presença constante de babás e enfermeiras. Vicente raramente aparecia no quarto do bebê. Quando o fazia, era para criticar algum aspecto do cuidado que eu proporcionava. Você está segurando-a incorretamente. Vai deixá-la mimada se atender a todo choro. As crianças precisam aprender disciplina desde cedo. Eu tinha apenas 18 anos, era mãe de primeira viagem, e cada crítica martelava mais fundo minha já frágil autoconfiança. As enfermeiras e babás contratadas por Vicente, mulheres mais velhas e experientes, pareciam sempre concordar com ele, reforçando a ideia de que eu era incompetente até mesmo para cuidar da minha própria filha. Quando Helena completou 2 meses, Vicente anunciou durante o jantar que havia contratado uma governanta inglesa para assumir os cuidados principais da bebê. Mas eu sou a mãe dela, protestei timidamente. E continuará sendo, respondeu ele com um sorriso condescendente. Mas você claramente não tem experiência para educá-la adequadamente. Miss Thompson tem referências excelentes. Cuidou dos filhos de diplomatas e industriais. Helena precisa receber a melhor formação desde o início. Mas ela ainda é tão pequena. Precisa da mãe. Cecília,
disse ele, pousando o garfo com precisão calculada. Você ainda é praticamente uma criança. Como pode educar adequadamente outra? Além disso, precisamos nos concentrar em gerar um herdeiro para a família. Helena terá seu papel, claro, mas precisamos de um menino. Naquela noite, chorei até adormecer, segurando Helena contra meu peito, sentindo seu calor, seu cheiro doce de bebê. Eu queria fugir com ela, voltar para a casa dos meus pais, para aquele mundo simples onde o amor não precisava de diplomas ou referências. Miss Thompson chegou na semana seguinte. Uma mulher alta, de meia idade, com um sotaque britânico impecável e métodos rígidos que contrastavam completamente com minha natureza afetuosa. Ela assumiu o quarto adjacente ao berçário, estabeleceu horários estritos para amamentação e visitas e, efetivamente, criou uma barreira entre mim e minha filha. Mrs. Albuquerque, ela me dizia quando eu aparecia fora dos horários estabelecidos. A regularidade é essencial para o desenvolvimento adequado do bebê. Suas visitas inesperadas perturbam a rotina que estabelecemos. Como se minha filha agora fosse um projeto compartilhado entre ela e Vicente, com minha participação reduzida a aparições programadas. Quando Helena completou 6 meses, descobri que estava grávida novamente. Vicente ficou exultante. Desta vez será um menino, tenho certeza, proclamou, suddenly gentil e atencioso comigo. Por algumas semanas, fui tratada como porcelana fina, refeições especiais, presentes caros, menos críticas. O contraste com os meses anteriores era tão gritante que me deixava tonta. Foi nessa época que conheci Dona Eulália, uma senhora idosa viúva de um antigo sócio de Vicente. Ela começou a frequentar nossa casa para chás da tarde e, diferentemente das outras mulheres do círculo social de Vicente, que me tratavam com uma mistura de curiosidade e desdém pela minha origem humilde, Dona Eulália demonstrava um interesse genuíno por mim. Você tem olhos tristes para alguém tão jovem, observou ela durante uma de nossas conversas privadas no jardim. Algo em sua gentileza, em seu olhar direto e honesto, quebrou minhas defesas. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Às vezes sinto que estou desaparecendo dentro desta casa, desta vida. Ela segurou minhas mãos entre as suas, enrugadas pelo tempo. Minha querida, reconheço os sinais. Também fui casada com um homem como Vicente. Foi a primeira vez que alguém nomeou o que eu vinha sentindo. A primeira vez que alguém validou minha experiência, confirmando que não era apenas minha imaginação ou ingratidão. Durante as semanas seguintes, Dona Eulália tornou-se meu farol de sanidade. Em conversas cuidadosas, sempre disfarçadas como lições de etiqueta ou de administração doméstica, para não despertar as suspeitas de Vicente, ela me ajudou a enxergar a natureza do homem com quem eu havia me casado. Homens como ele se alimentam da sua dúvida, explicou ela. Precisam que você se sinta pequena para que eles possam se sentir grandiosos. Foi através dos olhos experientes de Dona Eulália que comecei a identificar os padrões. O isolamento sistemático de pessoas que me amavam genuinamente. As explosões de raiva seguidas por períodos de extrema doçura. O controle financeiro absoluto. A constante vigilância. A manipulação sutil que me fazia questionar minha própria percepção da realidade. Narcisismo, ela chamou. Uma palavra que eu nunca tinha ouvido, mas que explicava com perfeição assustadora o comportamento de Vicente. Minha gravidez avançava e os preparativos para a chegada do herdeiro eram enormes. Um quarto 3 vezes maior que o de Helena, decorado com os mais finos mobiliários importados, um batalhão de especialistas contratados para garantir que tudo fosse perfeito. Então, no 7º mês, o mundo desabou. Era uma tarde chuvosa de outono. Vicente havia viajado para o Rio e eu aproveitava um raro momento de liberdade para visitar Helena no jardim, onde brincava sob a supervisão de Miss Thompson. O telefone tocou. Era o motorista de Vicente, Paulo, um homem sempre discreto e formal. Sua voz estava estranha, tremida. Senhora, houve um acidente na estrada. O carro do Sr. Vicente capotou na serra.
Senti o chão sumir sob meus pés. Apesar de tudo, a ideia de Vicente morto me aterrorizava. O que seria de mim, de Helena, do bebê que crescia em meu ventre? Ele está... Não consegui completar a pergunta. Ele está vivo, senhora, no Hospital Santa Terezinha. Mas há algo que a senhora precisa saber. Paulo hesitou tanto que meu coração acelerou de pavor. O senhor Vicente não estava sozinho no carro. Havia uma moça com ele, uma jovem chamada Lídia. O nome era familiar. Lídia era a nova secretária de Vicente, contratada há apenas 3 meses. Tinha aproximadamente minha idade quando me casei com ele, 17 anos. As horas seguintes foram um pesadelo de revelações em cascata. Vicente sofreu ferimentos graves, mas não fatais. Lídia, no entanto, estava em estado crítico. E o mais devastador, ela também estava grávida, de 5 meses, de Vicente. Quando cheguei ao hospital, em meio a uma tempestade que parecia espelhar o caos dentro do meu peito, encontrei um cenário surreal. Os pais de Lídia, um casal simples, muito parecido com os meus, estavam aos prantos no corredor. Dentro do quarto, Vicente, com um braço quebrado e cortes no rosto, falava ao telefone, dando instruções aos advogados sobre como abafar o escândalo. Ao me ver, ele não demonstrou remorso, vergonha ou qualquer emoção, apenas irritação pelo inconveniente. Não deveria ter vindo, disse ele. No seu estado, não deveria se expor a esse estresse. Volte para casa, estou lidando com a situação. Foi como se um raio atravessasse minha alma. Em segundos, vi com clareza cristalina o homem que ele realmente era. Não um marido protetor, não um pai amoroso em potencial, não um benfeitor que me elevou socialmente, mas um predador. Um homem que havia feito com Lídia exatamente o mesmo que fizera comigo. Seduzido uma menina ingênua, prometido o mundo, e agora que ela estava danificada por um acidente e uma gravidez indesejada, tratava-a como um problema logístico a ser resolvido. Naquele exato momento, enquanto ele continuava ao telefone como se eu nem estivesse ali, algo se quebrou dentro de mim. Não foi raiva ou ciúme o que senti, foi clareza. Uma clareza fria, cortante, definitiva. Eu saí do quarto sem dizer uma palavra. No corredor, aproximei-me dos pais de Lídia e fiz algo que jamais imaginei ter coragem para fazer. Dei-lhes meu contato pessoal e prometi ajuda, independente do que Vicente quisesse. Ali mesmo, diante dos olhos chocados das enfermeiras e dos seguranças de Vicente, declarei em voz alta: ele fez com sua filha o mesmo que fez comigo. Somos vítimas do mesmo homem. No caminho de volta para casa, enquanto o motorista silencioso me observava pelo retrovisor, tomei a decisão que mudaria tudo. Não seria mais uma vítima. Não permitiria que minha filha crescesse vendo a mãe se apagar lentamente. E não deixaria que o filho ou filha em meu ventre fosse moldado por Vicente para se tornar um reflexo de sua megalomania ou um alvo de seu desprezo. A tempestade lá fora finalmente cessava. Dentro de mim, no entanto, uma tempestade diferente apenas começava. Uma revolução silenciosa que nem mesmo o poderoso Vicente Albuquerque Mendonça poderia prever ou controlar. Voltei para casa, sentindo meu corpo como uma casca vazia. Automaticamente subi até o quarto de Helena, onde a encontrei dormindo. Miss Thompson tentou impedir minha entrada com alguma observação sobre horários, mas meu olhar deve ter sido tão devastador que ela recuou silenciosamente. Sentei ao lado do berço e observei minha filha respirando tranquilamente, alheia ao terrível abismo que se abria sob nossos pés. Toquei minha barriga de 7 meses. 2 filhos de Vicente e uma terceira criança a caminho com outra mulher. Uma menina que, como eu, havia sido seduzida por suas promessas. Estaria Lídia também percebendo, neste exato momento, o quanto havia sido manipulada? Ou ainda, acreditava no conto de fadas, como eu acreditei por tanto tempo? Não chorei. As lágrimas haviam secado dentro de mim, substituídas por uma clareza dolorosa que parecia queimar cada célula do meu corpo.
Lembrei-me de todas as vezes em que Vicente havia trabalhado até tarde, das viagens de negócios que se estendiam misteriosamente, dos telefonemas que ele atendia em outro cômodo. Quantas outras Lídias existiram antes? Quantas outras jovens ele havia seduzido com o mesmo sorriso calculado que usou comigo? Durante toda a noite, fiquei no quarto de Helena, observando-a dormir enquanto minha mente girava em um turbilhão de pensamentos. Pela primeira vez, permiti-me ver Vicente pelo que ele realmente era. Não um homem apaixonado que me escolheu dentre tantas, mas um predador que calculadamente selecionou uma menina ingênua, com família humilde e sem recursos para protegê-la, alguém que poderia moldar e controlar. A sensação mais devastadora foi perceber quanto de mim mesma eu havia perdido nesses anos. Cada decisão tomada por ele, cada crítica aparentemente construtiva, cada conselho sobre como me vestir, falar ou até mesmo pensar, tudo havia sido parte de um plano meticuloso para me apagar. E o pior, eu havia colaborado, acreditando que aquilo era amor. Amanhecia quando Dona Eulália chegou, alertada pelo meu telefonema desesperado da noite anterior. Encontrou-me sentada no chão do quarto de Helena, ainda vestida com as roupas da véspera. Ele tem outra, disse simplesmente. Uma menina como eu era, também está grávida. Dona Eulália não demonstrou surpresa. Sentou-se ao meu lado no chão, uma senhora de quase 70 anos, impecavelmente vestida, desafiando a etiqueta que sempre valorizou, e segurou minha mão. Meu marido Heitor tinha 3 famílias completas em diferentes cidades, revelou ela com uma calma surpreendente. Descobri apenas depois de sua morte. Vicente me lembra muito ele. Como sobreviveu a isso? Perguntei, sentindo o bebê se movendo inquieto dentro de mim. No início não sobrevivi, apenas existi. A diferença entre existir e viver é algo que você aprenderá agora, minha querida. Seus olhos ganharam um brilho determinado. Mas você tem uma vantagem que eu não tinha. Você descobriu enquanto ainda é jovem, e enquanto ele ainda está vivo. O que isso significa? Significa que você tem escolha. Pode continuar sendo uma personagem na história dele, ou começar a escrever sua própria história. Algo se acendeu dentro de mim. Não esperança exatamente, algo mais primitivo e poderoso. Instinto de sobrevivência, talvez. Ou a percepção súbita de que aquela sensação constante de inadequação não vinha de mim, mas era meticulosamente plantada por Vicente. Ele vai me destruir se eu tentar sair, murmurei, verbalizando meu maior medo. Dona Eulália apertou minha mão. Não se você se preparar adequadamente. Homens como Vicente são perigosos precisamente porque nunca esperam resistência. Acreditam tanto em seu poder que a ideia de alguém desafiá-los é inconcebível. Helena começou a chorar baixinho no berço, despertando para mais um dia. Levantei-me com dificuldade devido à barriga avançada e a peguei no colo, sentindo seu pequeno coração batendo contra o meu. Olhando para sua inocência absoluta, para aqueles olhos que me olhavam com confiança total, tomei minha decisão. Me ajude, pedi a Dona Eulália. Me ajude a recuperar minha vida. Vicente retornou para casa 3 dias depois, com o braço ainda engessado e cortes cicatrizando no rosto. Estava de bom humor, trazendo presentes para todos, joias para mim, um pônei de pelúcia enorme para Helena e uma coleção de livros raros infantis para o futuro herdeiro. Agiu como se nada tivesse acontecido, como se Lídia não existisse, como se não houvesse uma terceira criança a caminho com seu sangue. Fiz exatamente o que Dona Eulália me aconselhou. Atuei. Recebi os presentes com gratidão fingida, perguntei sobre sua recuperação com preocupação simulada, e não mencionei uma palavra sobre o que descobrira. À noite, quando ele tentou me abraçar na cama, fingi desconforto com a gravidez avançada. Vicente, sempre focado em si mesmo, aceitou a desculpa sem questionamentos. Lídia perdeu o bebê, ele comentou casualmente na manhã seguinte, enquanto lia o jornal durante o café. Uma pena, mas talvez tenha sido melhor assim. Continuei passando manteiga na torrada como se estivesse comentando sobre o clima.
Meu coração acelerou, mas mantive o rosto impassível. Ela está bem? Está viva. Arranquei-a do hospital ontem e a enviei para a casa dos pais em Minas Gerais. Dei uma compensação generosa à família. Ele virou a página do jornal. Pessoas simples são facilmente contentadas com dinheiro. Como minha família foi, pensei comigo mesma, como eu mesma fui. Muito generoso da sua parte, murmurei, escondendo minha repulsa atrás da xícara de chá. Durante as semanas seguintes, seguindo o plano meticulosamente elaborado com Dona Eulália, comecei a me preparar. Primeiro, precisava documentar tudo: o controle financeiro abusivo, as infidelidades, o isolamento forçado. Dona Eulália me apresentou ao Dr. Emanuel, um advogado discreto e competente que havia ajudado outras mulheres em situações semelhantes. Seu caso é complicado pela disparidade de poder, explicou o Dr. Emanuel durante nosso encontro secreto na casa de Dona Eulália. Vicente tem influência considerável nos tribunais locais. Precisamos construir um caso sólido antes de qualquer movimento. Enquanto isso, cada dia em casa com Vicente se tornava um exercício de autocontrole. Observava-o como se o visse pela primeira vez. Seus gestos imperiosos com os empregados, a maneira como interrompia minhas tentativas de expressar opiniões, seu desinteresse completo por Helena, exceto quando podia exibi-la como um acessório em eventos sociais. Em uma dessas ocasiões, durante um jantar com políticos influentes, Vicente me apresentou com seu sorriso ensaiado. Minha esposa, a encantadora Maria Cecília. Antes de nos conhecermos, mal sabia segurar um garfo de sobremesa. Agora, vejam como ela se porta como uma verdadeira dama. As risadas educadas ao redor da mesa me perfuraram como pequenas facas. Até poucas semanas atrás, eu teria corado de vergonha. Naquela noite, porém, olhei diretamente nos olhos de cada convidado e disse calmamente: na verdade, o que mais me impressiona é como o dinheiro pode comprar respeito para comportamentos tão questionáveis. A sala mergulhou em silêncio constrangido. Vicente manteve seu sorriso, mas seus olhos escureceram perigosamente. Mais tarde, no carro, explodiu. Que demonstração patética foi aquela? Você tem ideia de quanto suas palavras inconsequentes podem custar aos meus negócios? Perdoe-me, respondi com falsa submissão. A gravidez tem afetado meu discernimento. Ele pareceu aceitar a desculpa, mas pela primeira vez percebi uma sombra de dúvida em seu olhar. Uma leve inquietação, como se algo em seu mundo perfeitamente controlado estivesse sutilmente fora do lugar. Na manhã seguinte, Vicente anunciou que precisaria viajar por 2 semanas. Negócios urgentes em Buenos Aires, explicou. Apenas 1 semana antes, eu teria aceito a explicação sem questionar. Agora, sabia perfeitamente que ele estava punindo meu pequeno ato de rebeldia com sua ausência. Uma tática que sempre funcionara no passado para me fazer implorar perdão. Sua saída de casa naquela manhã foi como o fechar de um ato e o início de outro muito diferente na peça que era minha vida. Mal sabia Vicente que aquelas 2 semanas seriam cruciais para meu plano de libertação, e que ao retornar encontraria uma mulher muito diferente da menina que havia modelado ao longo de quase 2 anos. Com Vicente fora do país, comecei a executar o plano traçado com Dona Eulália e Dr. Emanuel. O primeiro passo era documentar tudo, desde o controle financeiro abusivo até as infidelidades e manipulações psicológicas. Ao vasculhar seu escritório em busca de registros financeiros, encontrei um envelope lacrado com meu nome, guardado em seu cofre particular. Minhas mãos tremiam ao abrir o documento. Era o contrato de casamento que assinei aos 17 anos, sem compreender suas implicações. O texto, em linguagem jurídica impenetrável para uma adolescente sem educação formal, estipulava que eu renunciava a qualquer direito sobre os bens da família Albuquerque Mendonça em caso de separação. Mais perturbador ainda, havia uma cláusula específica sobre guarda dos filhos, garantindo que permaneceriam com Vicente caso eu decidisse deixá-lo. Ele não pode fazer isso, pode? Perguntei ao Dr. Emanuel, mostrando-lhe o documento no dia seguinte.
Legalmente, este contrato tem várias vulnerabilidades, explicou ele após uma análise detalhada. Você era menor de idade, sem representação legal independente. Mas Vicente tem conexões no sistema judiciário. Precisamos ser estratégicos. A segunda descoberta veio através de Margarida, a cozinheira que trabalhava na mansão há 30 anos e parecia ter afeição genuína por mim. Quando Vicente estava em casa, ela mantinha a postura formal exigida pelos padrões dele. Com sua ausência, arriscou-se a me procurar. Dona Cecília, preciso mostrar algo à senhora, sussurrou, conduzindo-me até os fundos da propriedade. Lá, abriu uma pequena caixa enterrada sob uma árvore. Dentro havia fotografias, cartas e até certidões de nascimento. A senhora não é a primeira jovem que ele traz para esta casa, explicou Margarida. Antes da senhora, houve Dona Elisa, que saiu daqui sem nada, nem mesmo a filha que teve com ele. As fotografias mostravam uma jovem muito parecida comigo. Mesma idade, mesma origem humilde, mesma expressão adoradora nos olhos. As cartas eram pedidos desesperados de informações sobre a filha que fora forçada a deixar para trás. O que aconteceu com a criança? Perguntei, sentindo náuseas. O senhor. Vicente a enviou para um internato na Suíça quando completou 3 anos. Disse a todos que era filha de um primo falecido. Um padrão se revelava diante dos meus olhos. Vicente não apenas manipulava mulheres jovens, mas descartava-as sistematicamente quando se cansava, mantendo os filhos como propriedades suas. A ideia de Helena e meu bebê, ainda não nascido tendo o mesmo destino, me gelou o sangue. O terceiro desafio veio de onde menos esperava: meus próprios pais. Quando os procurei para explicar a situação, encontrei resistência. Filha, todo casamento tem problemas, disse minha mãe, nervosa. Vicente nos deu uma casa nova, paga os médicos do seu pai. O que será de nós se você o deixar? Percebi então o quão meticuloso Vicente havia sido. Não apenas me isolou, mas garantiu que minha família dependesse dele financeiramente. Agora, além de lutar pela minha liberdade e pela de meus filhos, precisava encontrar uma maneira de proteger meus pais. Dona Eulália ofereceu uma solução temporária. Eles podem ficar em minha casa de praia em Paraty até resolvermos essa situação. Vicente nunca saberá. A uma semana do retorno de Vicente, um desafio final e inesperado surgiu. Comecei a sentir contrações. O bebê estava chegando antes do tempo previsto, como se soubesse que precisávamos agir rapidamente. O médico da família, fiel a Vicente, insistiu em chamar meu marido imediatamente. Não, disse eu firmemente. Este é um momento entre mãe e filho. Vicente pode conhecer seu filho quando retornar de viagem. Era minha primeira afirmação de independência, pequena, mas significativa. Rafael nasceu numa madrugada silenciosa, sem a presença do pai. Ao contrário de quando Helena nasceu, desta vez eu não estava sozinha. Dona Eulália segurava minha mão e a parteira indicada por ela, Dona Teresa, conduziu o parto em casa, conforme meu desejo. Um menino forte, anunciou Dona Teresa, colocando-o em meus braços. Tem seus olhos. Contemplei aquele rostinho vermelho e enrugado, sentindo um amor feroz e protetor. O herdeiro que Vicente tanto desejava havia chegado, mas eu já sabia que lutaria com todas as minhas forças para que este menino nunca se tornasse como o pai. Meu plano inicial era simples: aproveitar a ausência de Vicente para reunir evidências, consultar advogados e planejar uma saída estratégica com meus filhos. Porém, a notícia do nascimento de Rafael acelerou tudo. Vicente anunciou que estava voltando imediatamente de Buenos Aires. Temos apenas 2 dias, alertou o Dr. Emanuel. Não é tempo suficiente para construir um caso sólido contra ele. Impulsivamente, tomei uma decisão desesperada: fugir antes de sua chegada. Na noite anterior ao seu retorno, com a ajuda de Margarida e Dona Eulália, reuni o essencial para mim e para as crianças. Paulo, o motorista que havia me alertado sobre o acidente de Vicente, concordou em nos levar até a rodoviária. Foi meu primeiro grande erro.
Vicente, sempre desconfiado, havia instruído seu assistente a monitorar movimentações incomuns na casa. Antes mesmo de chegarmos à rodoviária, recebemos a notícia. Ele havia desembarcado em um voo anterior e estava a caminho da mansão. Paulo inverteu o caminho imediatamente e voltamos antes que Vicente chegasse. Ele não pode saber que tentamos fugir, instruiu Dona Eulália, ajudando a desfazer as malas apressadamente. Negue tudo se ele suspeitar. Quando Vicente finalmente chegou, encontrou-me na cama, fingindo exaustão pós-parto, com Rafael dormindo no berço ao lado. Seu rosto se iluminou ao ver o filho homem. Perfeito, declarou, examinando o bebê. Finalmente um verdadeiro Albuquerque Mendonça. Durante as semanas seguintes, Vicente mostrou-se surpreendentemente atencioso, não comigo, mas com Rafael. Contratou uma segunda enfermeira, exclusiva para o menino. Comprou presentes extravagantes. Fez planos educacionais detalhados para o futuro. Helena, por outro lado, foi ainda mais relegada à marginalidade. Uma menina é apenas um custo eventual, comentou ele casualmente durante o jantar. Teremos que gastar com seu casamento no futuro. Minha segunda tentativa de libertação foi mais cautelosa. Com a ajuda do Dr. Emanuel, comecei a transferir pequenas quantias de minha mesada para uma conta secreta. Estabeleci contato com uma prima distante em Porto Alegre, planejando uma fuga mais estruturada. Porém, Vicente, sempre vigilante, notou mudanças sutis no meu comportamento. Num domingo aparentemente tranquilo, entregou-me uma xícara de chá e disse casualmente: "Soube que Dr. Emanuel tem frequentado a casa de Dona Eulália." Interessante coincidência, não acha? Meu sangue gelou. Tentei manter a compostura. Não sabia disso. Claro que não, sorriu ele sem alegria. Assim como não sabe sobre a conta bancária em seu nome no Banco Nacional. Percebi então o alcance de seu controle. Nada escapava à sua rede de informantes. Na manhã seguinte, Dona Eulália telefonou, agitada. Vicente cancelou meus convites para todos os eventos sociais. Estou sendo ostracizada. Minha terceira falha foi ainda mais dolorosa. Tentei contatar meus pais apenas para descobrir que Vicente havia generosamente oferecido-lhes uma viagem de 6 meses pela Europa, mantendo-os convenientemente inacessíveis para mim. Cada fracasso parecia reforçar o poder de Vicente, enquanto eu me sentia cada vez mais encurralada. À noite, contemplando meus filhos dormindo, questionava se algum dia conseguiria libertá-los daquela prisão dourada. "Você está cometendo o mesmo erro que todas as outras", observou Margarida um dia, enquanto me via chorando escondida na despensa. "Está tentando vencê-lo, usando as regras dele. Nunca funcionará." Suas palavras foram uma revelação. Eu estava jogando um jogo que Vicente havia projetado, em um tabuleiro onde ele controlava todas as peças. No primeiro aniversário de Helena, Vicente organizou uma festa extravagante, não para celebrar a filha, mas para exibir sua riqueza e influência. Políticos, industriais e figuras importantes da sociedade lotaram os jardins da mansão. Helena, assustada com tantos estranhos, passou a maior parte do tempo no colo de Miss Thompson, enquanto eu sorria mecanicamente para os convidados. "Você parece distante hoje", observou Vicente quando estávamos momentaneamente sozinhos. "Espero que esteja apenas cansada e não planejando mais nenhuma tolice." Sua referência velada às minhas tentativas de fuga reacendeu meu medo, mas também algo mais. Uma determinação silenciosa que vinha crescendo desde o nascimento de Rafael. "Apenas pensando em como somos afortunados", respondi com um sorriso que não alcançou meus olhos. Naquela noite, após a festa, encontrei um envelope discretamente colocado entre os presentes de Helena. Dentro, havia apenas um cartão com um número de telefone e as iniciais LS, Lídia Santos. Ela havia comparecido à festa, provavelmente disfarçada entre os inúmeros convidados. 3 dias depois, usando o telefone da cozinha enquanto Vicente estava em reunião, liguei para o número. "Ele fez o mesmo comigo", disse Lídia sem preâmbulos.
Seduziu-me quando eu tinha 16 anos, prometeu casamento assim que me formasse, e então o acidente aconteceu. E o bebê? Perguntei, sentindo uma conexão imediata com esta jovem que havia trilhado um caminho tão similar ao meu. Perdi por causa do acidente, ou pelo menos é o que me dizem. Sua voz tremia, mas não acredito. Acho que a criança nasceu e Vicente a levou. A possibilidade era aterradora, mas não improvável, considerando o que descobrira sobre Elisa e sua filha. Combinamos um encontro secreto na semana seguinte, em uma cafeteria no centro da cidade. Lídia revelou-se uma jovem inteligente, estudante de direito. Um detalhe que Vicente provavelmente não considerou quando a escolheu como alvo. Estou reunindo evidências contra ele, explicou ela. Não apenas para mim, mas para todas as outras. Outras? Encontrei pelo menos 5 mulheres com histórias quase idênticas às nossas. 2 delas tiveram filhos que desapareceram misteriosamente. Essa revelação foi um ponto de virada. O que eu enfrentava não era apenas minha luta pessoal, era um padrão sistemático de abuso perpetrado por um predador habilidoso. A diferença era que, desta vez, suas vítimas estavam se unindo. Com a ajuda de Lídia e seu conhecimento jurídico, adotei uma nova abordagem. Em vez de tentar escapar, comecei a construir minha fortaleza dentro do território inimigo. Primeiro, gradualmente reconquistei acesso a Helena, insistindo que uma mãe deveria participar mais ativamente da criação da filha. Para minha surpresa, Vicente cedeu facilmente. Helena nunca foi sua prioridade. Comecei a educar-me secretamente, com livros trazidos por Margarida e aulas particulares arranjadas por Dona Eulália sob o pretexto de lições de etiqueta francesa. Aprendi sobre finanças, direito básico e até mesmo direção de automóveis, habilidades que Vicente deliberadamente mantivera fora do meu alcance. Quando Rafael completou 6 meses, Vicente anunciou planos para enviá-lo a uma escola preparatória especial assim que completasse 3 anos, o mesmo destino que tivera a filha de Elisa. A educação de um herdeiro deve começar cedo, declarou. Foi nesse momento que entendi o que Margarida quis dizer sobre não jogar pelas regras dele. Eu não conseguiria vencer Vicente em um confronto direto. Sua influência era extensa demais. A única maneira de proteger meus filhos era usar suas próprias armas contra ele: manipulação, paciência e planejamento meticuloso. Se quero salvar meus filhos, confessei a Lídia durante um de nossos encontros clandestinos, preciso me tornar tão estrategista quanto ele. Tome cuidado, advertiu ela. O maior perigo ao lutar contra monstros é tornar-se você mesma um monstro. Suas palavras me acompanharam durante noites insones, enquanto elaborava um plano que exigiria de mim uma frieza e determinação que nunca imaginei possuir. Os meses seguintes foram um estranho balé de aparências. Externamente, tornei-me a esposa exemplar que Vicente sempre desejou. Organizava jantares impecáveis, vestia-me com elegância discreta, sorria nos momentos certos. Abandonei qualquer demonstração explícita de rebeldia. Você finalmente está entendendo seu lugar, comentou ele certa noite, satisfeito com minha aparente submissão. Por baixo dessa fachada, entretanto, uma revolução silenciosa estava em curso. Com a ajuda de Lídia, localizei outras vítimas de Vicente, incluindo Elisa, que vivia em condições precárias, em uma cidade do interior paulista, trabalhando como costureira e ainda sonhando em reencontrar a filha enviada à Suíça. Nossa rede de mulheres crescia discretamente, cada uma contribuindo com peças de um quebra-cabeça sombrio que revelava a verdadeira extensão dos crimes de Vicente. Não eram apenas manipulação psicológica e controle financeiro. Havia evidências de falsificação de documentos, sonegação fiscal e até mesmo suborno de funcionários públicos para encobrir seus rastros. Doutor Emanuel, trabalhando incansavelmente nos bastidores, preparava um caso jurídico sólido, mas me advertia constantemente sobre os riscos. Vicente destruirá qualquer um que o ameace, e pela natureza dos crimes envolvidos, isso não seria apenas no sentido figurado. A ameaça se materializou quando uma das mulheres de nossa rede,
Carmen, foi encontrada inconsciente após um acidente doméstico, dias depois de tentar formalizar uma denúncia contra Vicente relacionada à pensão de seu filho. Foi um aviso, analisou Lídia ao visitarmos Carmen no hospital. Ele sabe que estamos nos movendo. O perigo crescente apenas intensificou nossa determinação. Estabeleci um código secreto com Margarida e Dona Eulália para o caso de precisar retirar as crianças rapidamente da mansão. Lídia, usando seus contatos na Faculdade de Direito, conseguiu acesso a documentos que comprovavam as transações ilícitas de Vicente com juízes e delegados locais. Helena completou 2 anos e Rafael 1. O tempo para agir diminuía. Logo Vicente começaria a implementar seus planos educacionais para afastar meus filhos de mim. Precisávamos agir antes que isso acontecesse, mas cada novo desenvolvimento parecia aumentar os obstáculos. O primeiro golpe veio quando Dona Eulália sofreu um ataque cardíaco súbito. Enquanto estava hospitalizada, sua casa foi misteriosamente arrombada e documentos desapareceram, coincidentemente, aqueles que continham evidências contra Vicente. Não foi coincidência, afirmou o Dr. Emanuel com gravidade. Alguém em nosso círculo está reportando a Vicente. A paranoia se instalou. Cada olhar, cada comentário, cada gesto dos funcionários da mansão passou a ser analisado em busca de sinais de traição. Eu verificava obsessivamente os quartos em busca de dispositivos de escuta, desconfiava de telefonemas e mudava constantemente os locais de encontro com Lídia e as outras mulheres. O segundo golpe veio quando Vicente anunciou uma viagem familiar. Passaremos o mês na fazenda em Minas, apenas nós 4, você, eu e as crianças. O isolamento na remota fazenda significaria perder contato com nossa rede de apoio. Tentei argumentar, mas Vicente foi inflexível. Já está decidido. Partimos em 3 dias. Naquela noite, recebi um telefonema urgente de Lídia. Ele está destruindo evidências e cortando contatos. A fazenda não é para férias. É para te isolar enquanto ele limpa os rastros. Precisamos agir agora. O plano original previa semanas de preparação adicional, mas não tínhamos mais esse luxo. Em uma reunião de emergência com Lídia e Dr. Emanuel, tomamos a decisão mais arriscada. Confrontar Vicente com todas as evidências já reunidas, mesmo que ainda incompletas. É arriscado demais, argumentou o Dr. Emanuel. Não temos garantias de proteção suficiente para você e as crianças. Não temos escolha, respondi, sentindo um calafrio de determinação. Se formos para aquela fazenda, perderei meus filhos para sempre. Na véspera da viagem programada, enquanto Vicente participava de uma reunião de negócios que eu sabia que se estenderia até tarde, fiz os preparativos finais. Coloquei documentos essenciais em uma pasta oculta sob o forro de minha mala. Instrui Margarida a estar preparada para qualquer eventualidade. Confirmei com Paulo que ele estaria disponível para um trajeto não especificado na manhã seguinte. Quando Vicente retornou, tarde da noite, encontrou-me aparentemente adormecida. Deitada na escuridão, escutei-o movimentar-se pelo quarto, verificar sua agenda para o dia seguinte e finalmente adormecer. Cada minuto daquela noite, insone parecia esticar-se indefinidamente, enquanto eu revivia mentalmente cada detalhe do plano. Ao amanhecer, quando o primeiro raio de sol atravessou as cortinas, eu sabia que havia chegado o momento da verdade. As próximas horas determinariam não apenas meu destino, mas o de meus filhos e de todas as outras mulheres e crianças que Vicente havia manipulado ao longo dos anos. O café da manhã, naquela manhã, tinha um gosto de despedida. Enquanto servia suco de laranja para Vicente, observei suas mãos fortes segurando o jornal. As mesmas mãos que tantas vezes acariciaram meu rosto com falsa ternura e, em outras ocasiões, apertaram meus braços com força suficiente para deixar marcas. Estou ansioso para nossa viagem, comentou ele, sem levantar os olhos. A fazenda será boa para as crianças. Rafael precisa aprender cedo como é o campo. E você parece precisar de um descanso das suas atividades sociais. O tom sarcástico ao mencionar minhas atividades fez meu estômago contrair.
Quanto ele sabia? Mantive minha expressão serena enquanto colocava mais café em sua xícara. Claro, querido. Será bom para todos nós. Enquanto Vicente saía para resolver os últimos detalhes da viagem, comecei a colocar em movimento a engrenagem que planejáramos por meses. Primeiro, telefonei para Dona Eulália usando o código combinado. As flores para o aniversário serão entregues hoje à tarde. Ela entendeu imediatamente o sinal. Em seguida, chamei Margarida ao meu quarto. A governanta, que durante anos fora meus olhos e ouvidos quando Vicente estava ausente, parecia tão tensa quanto eu. Chegou o momento? Perguntou ela em voz baixa. Sim, esta noite. Precisamos estar prontas para qualquer reação. Margarida assentiu gravemente. Os quartos das crianças estão preparados como me pediu. E isto... Ela deslizou um pequeno gravador em minha mão. Dr. Emanuel disse que pode ser útil. Guardei o dispositivo no bolso do vestido. Tudo dependeria da minha capacidade de manter a calma e guiar a conversa pelo caminho planejado, registrando confissões que poderiam finalmente expor a verdadeira natureza de Vicente. À tarde, enquanto as crianças dormiam, recebi a visita inesperada de Lídia. Como planejado, ela chegou com documentos que comprovariam as atividades ilícitas de Vicente, escondidos em uma pasta de partituras para piano. Ele demitiu 3 funcionários esta manhã, revelou Lídia em voz baixa, enquanto fingíamos revisar músicas. Acredito que esteja eliminando possíveis testemunhas. E a juíza? Perguntei, referindo-me à magistrada que Dr. Emanuel havia contatado, uma das poucas que não estava na folha de pagamento de Vicente. Estará a postos esta noite. Se conseguirmos a confissão e as evidências, ela emitirá a ordem de proteção imediatamente. Quando Lídia saiu, subi para ver meus filhos. Helena, com seus cachinhos dourados, dormia abraçada à boneca favorita. Rafael, ainda tão pequeno, tinha aquela expressão de serenidade que só as crianças conseguem alcançar durante o sono. Beijei suas testas, sentindo lágrimas nos olhos. Prometo que amanhã vocês acordarão em um mundo mais seguro, sussurrei. Por volta das 5 da tarde, recebi o último telefonema confirmando que todos estavam em posição. Paulo aguardava com o carro a 3 quarteirões de distância. Doutor. Emanuel e 2 oficiais de justiça estariam no escritório próximo, prontos para intervir. Dona Eulália havia preparado um quarto em sua casa para nos receber temporariamente. Às 6 horas, ouvi o carro de Vicente entrando na propriedade. Ajustei o gravador no bolso do vestido, verifiquei minha aparência no espelho e ensaiei mentalmente cada palavra do discurso preparado. Meu coração batia tão forte que parecia que ele poderia ouvir do outro lado da casa. A porta da frente se abriu e os passos firmes e ritmados que eu conhecia tão bem ecoaram pelo hall de entrada. Respirei fundo, sabendo que quando aquela noite terminasse, ou eu estaria finalmente livre ou completamente destruída. Desci as escadas lentamente, como uma atriz entrando em cena para sua performance mais importante. Na sala de estar, Vicente servia-se de uísque, de costas para mim. Quando me viu refletida no espelho sobre o bar, virou-se com um sorriso que não alcançava seus olhos. Está tudo pronto para nossa partida amanhã, querida. Mandei os funcionários adiantarem-se para preparar a fazenda. Meus dedos apertaram discretamente o botão de gravação em meu bolso. Vicente, precisamos conversar. Conversar? Vicente ergueu uma sobrancelha, depositando o copo de uísque sobre a mesa. Sobre o que, exatamente? Respirei fundo, encontrando nas profundezas da minha alma uma força que não sabia que possuía. Sobre Elisa Moreira. Sobre a filha dela, que você enviou para um colégio interno na Suíça em 1962. Sobre Lídia Santos e o acidente que a fez perder o filho que esperava. Sobre todas as outras mulheres que você seduziu, manipulou e descartou. A surpresa em seu rosto durou apenas um instante, rapidamente substituída por aquela expressão calculista que eu conhecia tão bem. Vicente caminhou lentamente até a poltrona, sentando-se como um rei em seu trono.
Maria Cecília, disse ele com um sorriso condescendente, você não deveria acreditar em fofocas de empregados. Essas histórias são produtos da inveja que sentem do nosso status. Pensei que depois de todos estes anos você tivesse aprendido a distinguir fato de ficção. Realmente aprendi, Vicente. Aprendi a distinguir seus fatos das suas ficções. Abri a pasta que Lídia havia deixado comigo e retirei uma fotografia. Esta é Elisa com a filha, antes que você a convencesse a entregar a menina para uma educação de qualidade. E esta, mostrei outro documento. É a certidão de nascimento alterada, onde você aparece como pai, embora não tenha assumido a paternidade legalmente. Vicente levantou-se abruptamente, seu rosto endurecendo. Você está remexendo em assuntos que não lhe dizem respeito. Quem colocou essas ideias absurdas na sua cabeça? Foi aquela enfermeira intrometida, não foi? Não importa quem me ajudou a ver a verdade. O importante é que sei o que você fez. E não apenas com outras mulheres, mas comigo também. Os anos de manipulação, as mentiras, o controle constante, até mesmo o envenenamento gradual. Envenenamento? Ele riu, mas uma tensão sublinhava sua voz. Você está ficando paranoica. Os testes de sangue que Dr. Emanuel realizou secretamente mostram níveis anormais de mercúrio, consistentes com dosagens pequenas, mas constantes. Coincidentemente, comecei a apresentar problemas nervosos logo após questionar suas ausências noturnas. Muito conveniente para você ter uma esposa considerada instável por todos. Vicente avançou em minha direção, sua máscara de civilidade desmoronando. Você não tem ideia do que está falando. Sabe quem sou nesta cidade? Uma palavra minha e seu precioso doutor perderá a licença. Uma ligação e qualquer evidência que pensa ter desaparecerá dos arquivos. É exatamente assim que você opera, não é? Através de ameaças, suborno, intimidação. Mas desta vez é diferente, Vicente. Desta vez, há pessoas que não podem ser compradas ou silenciadas. Ele agarrou meu pulso com força suficiente para deixar marcas. Escute bem, sua ingrata. Tirei você da insignificância. Dei-lhe um nome, posição, tudo o que tem. E assim que retrocede, pelas costas, conspirando com estranhos contra o homem que fez de você alguém? Era o momento que eu esperava, a confissão velada de sua verdadeira natureza. Em seu acesso de raiva, Vicente havia se esquecido de manter a fachada de marido amoroso. A única coisa que você me deu foi uma prisão dourada, respondi calmamente, sem tentar libertar meu braço. Você não criou uma esposa, fabricou um reflexo para seu ego. E o que pretende fazer? Me deixar? Sua risada era fria. Com quais recursos? Para onde iria com 2 crianças? Quem acreditaria em você contra mim? Nesse momento, como se respondesse à sua pergunta, a porta da sala se abriu. Dr. Emanuel entrou, acompanhado por 2 oficiais de justiça. Atrás deles, Lídia, Elisa e 3 outras mulheres, todas ex-vítimas de Vicente. O depoimento dessas mulheres, mais as evidências documentais e sua confissão gravada serão suficientes, respondeu o doutor Emanuel, avançando com papéis na mão. Senhor Albuquerque Mendonça, estou aqui representando estas senhoras em um processo coletivo. E também trago uma ordem de proteção para Maria Cecília e seus filhos. O rosto de Vicente transformou-se numa máscara de fúria. Você não pode entrar na minha casa assim. Isto é invasão de propriedade. Eles entraram a meu convite, declarei, finalmente soltando-me de seu aperto. E esta também é a minha casa. Foi quando Vicente, percebendo-se encurralado, revelou toda a violência que sempre mantivera sob controle calculado. Com um movimento rápido, agarrou um abridor de cartas de prata sobre a mesa e avançou na minha direção. Se não posso ter você, ninguém mais terá. Tudo aconteceu em segundos. Os oficiais avançaram para detê-lo. Dr. Emanuel colocou-se entre nós. Vicente, cego de raiva, golpeou o ar freneticamente. Senti uma dor aguda na lateral do braço enquanto era empurrada para longe por Lídia.
O som da luta, os gritos, o barulho de móveis sendo derrubados, tudo parecia ocorrer em câmera lenta e, ao mesmo tempo, com velocidade avassaladora. Quando finalmente os oficiais conseguiram imobilizar Vicente, a sala elegante transformara-se em cenário de caos. "Vocês vão se arrepender!" gritava ele enquanto era algemado. "Ninguém faz isso comigo e sai impune. Ninguém!" Sentada no sofá, pressionando um lenço contra o corte em meu braço, encarei aquele homem que durante anos havia sido o centro do meu universo. Toda sua elegância, seu charme sofisticado, sua máscara de benevolência haviam desmoronado, revelando o monstro que sempre estivera ali. "Acabou, Vicente", disse eu, com uma voz que não reconheci como minha. "A partir de agora, você não controla mais a minha história." As horas seguintes transcorreram em uma confusão de declarações, assinaturas de documentos e decisões rápidas. Vicente foi levado pela polícia, ainda gritando ameaças e promessas de vingança. Dr. Emanuel cuidou do corte em meu braço, que felizmente não era profundo o suficiente para necessitar de pontos. "Conseguimos", disse Lídia, sentando-se ao meu lado enquanto um oficial terminava de registrar seu depoimento. "Realmente conseguimos." Mas eu não conseguia compartilhar plenamente seu sentimento de triunfo. Uma sensação inquietante persistia. Algo entre alívio e terror, como se tivesse escapado de um predador apenas para perceber que estava em território desconhecido. "E agora?", perguntei, mais para mim mesma que para os outros. "Agora vocês vêm comigo", respondeu Dona Eulália, que chegara minutos após a prisão de Vicente. "Você e as crianças ficarão em minha casa até que tudo se resolva legalmente." Quando subi para buscar Rafael e Helena, encontrei-os ainda adormecidos, alheios à tempestade que havia acabado de transformar suas vidas. Margarida ajudou-me a prepará-los para sair, embalando sonolentamente em cobertores. "A senhora foi muito corajosa", sussurrou a governanta com lágrimas nos olhos. "Pensei que este dia nunca chegaria." No carro de Dona Eulália, com meus filhos adormecidos nos braços, atravessando as ruas silenciosas da noite, uma onda de pensamentos contraditórios me assolava. Por um lado, a liberdade, tão sonhada e agora finalmente ao alcance. Por outro, um medo paralisante do desconhecido que me aguardava. "Vicente tem aliados poderosos", comentou o Dr. Emanuel, que nos acompanhava. "Ele certamente tentará usar sua influência mesmo de dentro da prisão. Precisamos estar preparados." "Quanto tempo ele ficará detido?", perguntei. "As acusações são graves, tentativa de homicídio, além de todas as outras que estávamos preparando. Mas com sua rede de contatos..." Ele hesitou. "Não posso prometer que será por muito tempo." Na casa acolhedora de Dona Eulália, acomodei as crianças em um quarto preparado especialmente para elas. Helena acordou brevemente, olhando confusa ao redor. "Onde está papai?", perguntou com voz sonolenta. "Papai precisou viajar", respondi, acariciando seus cabelos. "Vamos ficar na casa da Dona Eulália por um tempinho. Será divertido, você verá." Quando ela voltou a adormecer, permaneci sentada entre as duas camas, observando meus filhos. Como explicaria a eles o que havia acontecido? Como protegeria suas mentes inocentes dos horrores que certamente viriam à tona durante o processo judicial? Lídia juntou-se a mim pouco depois, trazendo uma xícara de chá. "Não consegue dormir?" "Toda vez que fecho os olhos, vejo ele avançando com aquela arma improvisada", confessei. "E penso no que poderia ter acontecido se vocês não estivessem lá." "Mas estávamos, e continuaremos estando." Ela sentou-se ao meu lado. "Maria Cecília, você precisa entender que o que fez hoje não foi apenas por você e seus filhos. Foi por todas nós, por todas as mulheres que Vicente manipulou e por todas aquelas que ele nunca terá a chance de magoar no futuro." As primeiras horas da manhã trouxeram notícias perturbadoras. A prisão de Vicente Albuquerque Mendonça, figura proeminente da sociedade, já circulava nos círculos sociais. O telefone de Dona Eulália tocava incessantemente.
jornalistas, conhecidos curiosos, até mesmo familiares distantes de Vicente exigindo explicações. Não fale com ninguém, instruiu o Dr. Emanuel. Qualquer declaração pode ser usada contra você no processo. Ao meio-dia, recebi a visita de meus pais, que vieram em desespero após ouvirem os rumores. Mamãe chorava desconsolada, culpando-se por ter incentivado o casamento. Papai, sempre o homem forte da família, parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. "Por que não nos contou, filha?" perguntou ele, segurando minhas mãos. "Poderíamos ter ajudado." "Vicente havia me convencido que vocês nunca acreditariam em mim", respondi, percebendo apenas naquele momento como havia sido profundamente manipulada. Ele dizia que eu perderia tudo, inclusive o direito de ver meus filhos. À tarde, Dr. Emanuel retornou com novidades do fórum. Como esperado, Vicente já havia acionado seus advogados mais poderosos e solicitava a liberdade provisória. Mais preocupante ainda, começavam a circular rumores sobre minha saúde mental, uma estratégia que Vicente usara anteriormente para desacreditar outras mulheres que o confrontaram. "Ele está tentando construir uma narrativa em que você é instável e fabricou essas acusações durante um episódio psicótico", explicou o médico. "É assim que ele opera, atacando a credibilidade da vítima." "E como combatemos isso?" perguntei, sentindo o pânico crescer novamente. "Com a verdade, documentada e corroborada por múltiplas testemunhas." Naquela noite, enquanto as crianças jantavam sob os cuidados amorosos de minha mãe, reuni-me com todas as mulheres que haviam se unido contra Vicente. Éramos 8 ao todo, cada uma com uma história semelhante de sedução, manipulação e abuso. Ele nos escolhia jovens, vulneráveis e com algum talento ou beleza que pudesse explorar, observou Elisa. Depois, isolava-nos de nossas famílias, convencia-nos de nossa incompetência e, finalmente, quando estávamos completamente dependentes, mostrava sua verdadeira natureza. "O padrão é idêntico em todos os casos", concordou Lídia. "É como se ele seguisse um manual." Foi quando percebi algo crucial. Vicente não era apenas um homem cruel. Era um predador metódico que havia aperfeiçoado suas técnicas ao longo de décadas. E agora, encurralado, usaria todos os recursos à sua disposição para destruir aquelas que ousaram expô-lo. "Ele virá com tudo contra nós", disse eu, olhando para cada uma daquelas mulheres corajosas. "Está preparado para isso há anos, enquanto nós apenas começamos a nos organizar." "Sim", respondeu Lídia com determinação, "mas há uma diferença fundamental agora." "Qual?" "Não estamos mais sozinhas. Hoje completo 78 anos. O tempo, esse artesão paciente, esculpiu rugas em meu rosto e pintou meus cabelos de prata. Mas também me deu algo precioso, a perspectiva para olhar para trás e compreender a extensão da jornada que percorri. 6 décadas se passaram desde aquela noite em que confrontei Vicente. 6 décadas desde que me libertei das correntes invisíveis que ele havia colocado ao redor da minha alma. O caminho não foi fácil. Na verdade, foi muito mais difícil do que eu poderia ter imaginado naquela noite na casa de Dona Eulália. Como esperado, Vicente usou todo o seu poder e influência para tentar destruir-me. Primeiro, tentou provar minha instabilidade mental, convocando médicos e especialistas que juravam que eu sofria de histeria feminina e delírios persecutórios. Quando essa estratégia falhou graças às evidências reunidas por Dr. Emanuel, Vicente tentou outra abordagem: atacar minha capacidade como mãe. Uma mulher que expõe seus filhos a escândalos públicos não está apta a criá-los, argumentaram seus advogados. Por semanas, vivi com o terror constante de perder Helena e Rafael. Dormia ao lado de suas camas, temendo que pudessem ser levados a qualquer momento. Então veio o ataque financeiro. Vicente congelou todas as contas, cancelou cartões e usou suas conexões para garantir que nenhum banco na cidade me concedesse crédito. De repente, eu, que havia vivido em uma mansão com empregados,
Não tinha como pagar por comida ou roupas para meus filhos. Ele quer que você volte rastejando, explicou Lídia. É assim que funciona o jogo de poder para homens como ele. Mas o que Vicente nunca entendeu foi que, ao me tirar tudo, ele também eliminou meu medo de perder. Quando você já não tem nada a perder, ganha uma liberdade assustadora. Foi nesse momento de maior vulnerabilidade que redescobri minha força interior. Lembrei-me da jovem Maria Cecília, que sonhava em ser professora. Voltei a estudar, primeiro secretamente em casa, depois formalmente, quando consegui uma vaga em um programa noturno para adultos. Enquanto meus pais cuidavam das crianças à noite, eu frequentava aulas, determinada a construir um futuro independente. As outras mulheres que haviam se unido contra Vicente formaram uma rede de apoio extraordinária. Dividíamos recursos, oportunidades, conhecimento. Quando uma conseguia um trabalho, indicava a outra. Quando uma tinha comida extra, compartilhava. Criamos uma comunidade baseada não apenas na dor compartilhada, mas na determinação coletiva de reconstruir nossas vidas. O processo legal arrastou-se por anos. Vicente, mesmo condenado inicialmente, conseguiu sucessivos recursos e reduções de pena através de suas conexões. Ao final, cumpriu apenas 2 anos de prisão domiciliar por tentativa de agressão. As acusações mais graves foram gradualmente dissolvidas no labirinto do sistema judiciário. Muitas pessoas me perguntaram, ao longo dos anos, se me arrependi de ter enfrentado Vicente, considerando o alto preço que paguei. Perdi status social, conforto material, e por anos vivi sob o estigma de ser a mulher que destruiu Vicente Albuquerque Mendonça. Foi rotulada de ingrata, oportunista, desequilibrada. Mas quando olho para Rafael e Helena, hoje adultos íntegros e compassivos, sei que faria tudo novamente. Rafael tornou-se médico, especializado no tratamento de mulheres vítimas de violência doméstica. Helena, advogada, dedica sua carreira à defesa de crianças em situações de vulnerabilidade. Ambos cresceram entendendo o valor da verdade e da coragem, mesmo quando o preço é alto. O que aprendi e que compartilho com todas as mulheres que me procuram buscando conselhos é que narcisistas não amam, eles possuem. Não admiram, eles utilizam. Não cuidam, eles controlam. A paixão avassaladora que Vicente demonstrou quando me conheceu não era amor, mas uma caçada. Eu não era uma parceira aos seus olhos, mas um objeto a ser adquirido, modelado e exibido. Também aprendi que a manipulação mais perigosa não é aquela que fere o corpo, mas a que distorce a percepção. Vicente não precisava me agredir fisicamente, embora tenha feito isso no final, para me manter prisioneira. Bastava-lhe plantar dúvidas sobre minha própria sanidade, capacidade e valor. O gaslighting é uma violência silenciosa que vai corroendo a identidade da vítima até que ela não saiba mais quem é ou no que acreditar. Talvez a lição mais importante tenha sido entender o poder da comunidade feminina. Sozinha, eu jamais teria conseguido me libertar. Foi a união com outras mulheres, algumas que nem conhecia antes, que me deu força para enfrentar não apenas Vicente, mas todo o sistema que o protegia. Não vou mentir e dizer que foi fácil recomeçar. Aos 37 anos, divorciada, com 2 filhos pequenos e sem qualificação profissional, enfrentei portas fechadas e olhares de desprezo. Trabalhei como auxiliar de cozinha, faxineira e vendedora de porta em porta antes de finalmente conseguir meu diploma e uma posição como professora primária na pequena escola do bairro operário onde vivíamos. Cada centavo era contado 3 vezes antes de ser gasto. Confeccionava roupas para meus filhos com retalhos, plantava vegetais no pequeno quintal dos fundos e muitas noites jantávamos apenas sopa para que pudesse economizar para os materiais escolares deles. Mas havia uma riqueza naquela simplicidade que nunca existiu na mansão de Vicente. Havia risos verdadeiros, conversas honestas e a liberdade de sermos nós mesmos. Quando Helena, aos 10 anos, declarou que queria cortar os cabelos bem curtos, algo que teria horrorizado Vicente, simplesmente perguntei: "Tem certeza que é isso que você quer?" E quando ela assentiu,
Levei-a ao cabeleireiro com o dinheiro que havia economizado para um par de sapatos novos para mim. Aquela decisão simples, permitir que minha filha escolhesse seu próprio cabelo, simbolizou para mim a essência da liberdade que havíamos conquistado. A liberdade de tomar decisões pequenas e grandes sem calcular o risco da desaprovação de um tirano doméstico. Vicente morreu há 15 anos, cercado de luxo e advogados, mas sem nenhuma das mulheres que havia amado ao seu lado. A notícia chegou a mim como um sussurro distante de algo que não mais pertencia à minha vida. Não senti alegria nem tristeza, apenas a consciência tranquila de que minha história há muito já não era definida por ele. Se houver uma mensagem que gostaria de deixar para outras mulheres que vivem sob a sombra de relacionamentos abusivos, seria esta: o narcisista precisa do seu reflexo mais do que você precisa dele. Sem alguém para admirá-lo, validá-lo e temê-lo, ele é apenas uma casca vazia. Seu poder existe apenas enquanto você acredita nele. Também diria: observe os pequenos sinais desde o início. O amor verdadeiro expande seu mundo, não o reduz. O amor verdadeiro celebra sua independência, não a elimina. O amor verdadeiro respeita suas opiniões, mesmo quando diferentes. Quando um homem tenta controlar quem você vê, como se veste, o que pensa, não está demonstrando amor ou proteção, está estabelecendo domínio. E para aquelas que, como eu, já estão imersas em relacionamentos abusivos e pensam não ter saída, compartilharia o que aprendi da maneira mais difícil. Reconstruir-se do 0 aos 37, 40 ou 50 anos é infinitamente preferível a desperdiçar o restante da vida em uma prisão, mesmo que seja uma prisão com piso de mármore e cortinas de seda. 6 décadas se passaram desde que tomei a decisão mais corajosa e mais sensata da minha vida. Hoje, sentada na varanda da casa modesta mais acolhedora onde criei meus filhos, posso observar o jardim que plantei com minhas próprias mãos. Cada flor representa uma pequena vitória, cada árvore um ano de crescimento em liberdade. Helena vem me visitar hoje, trazendo seus 2 filhos adolescentes. Rafael ligou cedo para confirmar que estará aqui para o jantar com sua esposa. Dona Eulália, agora com impressionantes 103 anos, será trazida por sua cuidadora para celebrarmos juntas. Lídia, que se tornou minha amiga mais próxima ao longo dos anos, já está na cozinha preparando o bolo. Esta é minha verdadeira riqueza. Não medida em joias ou propriedades, mas em conexões genuínas, em risos compartilhados, em memórias construídas livremente. Às vezes, quando estou quase adormecendo, ainda posso ouvir a voz de Vicente sussurrando que não sou nada sem ele. Nos primeiros anos após nossa separação, essa voz era alta e constante. Com o tempo, foi diminuindo, até se tornar apenas um eco distante. Agora, quando ela surge, posso sorrir e responder com a sabedoria de quase 8 décadas de vida. Você estava errado. Eu era tudo. Apenas não sabia ainda. Para cada mulher que lê esta história e reconhece nela ecos de seu próprio relacionamento, deixo estas palavras: você é mais forte do que pensa, mais capaz do que jamais permitiram que acreditasse. E merece um amor que seja genuíno, não uma imitação tóxica disfarçada de devoção. O amor verdadeiro não deixa marcas roxas na alma, não exige que você se faça menor para que o outro pareça maior. Não transforma sua casa em uma jaula dourada.